Meus amigos, vamos acompanhar aí o Joel humilhando o camarote aí após o Flávio Bolsonaro ser oficializado aí como pré-candidato à presidência da República, indicado pelo presidente Bolsonaro. Vamos acompanhar aí, porque o Joel teve coragem de falar que sim, o Flávio Bolsonaro tem grandíssima chance de vencer o descondenado Lula. E o descondenado Lula, a esquerda está total desespero, porque tá vendo aí a união da direita de vários campos aí unindo para tirar o descondenado do poder. Galera, vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. Já deixa aqui o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe seu apoio aqui ao presidente Bolsonaro e ao Flávio Bolsonaro, futuro presidente do Brasil. E vamos fortalecer essa corrente da direita, direita raiz desse Brasil. Tamo junto e vamos acompanhar esse vídeo, tá sensacional. 2026. Em silêncio, desde o anúncio da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou pela primeira vez sobre o assunto e declarou apoio a Flávio. Ele disse que sempre deixou clara a lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi amplamente noticiado e o próprio Flávio falou isso, ele esteve comigo na sexta-feira passada, nós conversamos sobre isso. O presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que eu respeito muito, né, e sempre disse que eu ia ser leal ao Bolsonaro, que eu sou grato ao Bolsonaro, e eu tenho essa lealdade, é inegociável. Ele disse, né, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele, e é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora, ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados, e a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. E além do apoio de Tarcísio de Freitas, o senador Flávio Bolsonaro tenta garantir o apoio de mais partidos. Daqui a pouco ele vai se reunir com presidentes de partidos do Centrão, numa reunião que acontece depois de Flávio dizer que tem um preço para abandonar a pré-candidatura à presidência, que é a aprovação da anistia aos condenados pela tentativa de golpe, incluindo o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa é uma pauta para Raquel Porto Alegre, falando ao vivo de Brasília. Raquel, boa noite. Além da chuva, como é que está a movimentação para essa reunião aí? Oi, Eric, boa noite para você também, boa noite a todos. Sim, tá chovendo aqui em Brasília, hoje foi um dia bastante fechado, com tempo fechado, e a movimentação aqui, por enquanto, é da imprensa aguardando a chegada desses líderes que devem se reunir com o senador Flávio Bolsonaro para justamente poder discutir essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026. Ele deve receber aqui na casa dele, que fica na região do Lago Sul, um bairro nobre de Brasília, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, além de Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, e havia uma expectativa ainda de que viesse para essa reunião Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. Só que Marcos Pereira disse que não vai poder estar presente, já adiantou que não poderá estar nesse jantar, que tem expectativa de começar ali por 9h30 da noite. Por enquanto, nenhum deles chegou até aqui, mas já confirmaram presença, também deve participar dessa reunião, desse jantar, para poder avaliar, trocar ideias sobre essa candidatura de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho, que é também do PL. Então, ele também deve participar aqui dessa reunião, são os esperados para esse jantar aqui. E eles devem analisar essa candidatura. Agora, fato é o seguinte, que depois do que disse ontem o senador Flávio Bolsonaro, de que a candidatura estaria à venda e que o preço dessa candidatura seria bem alto, o que partidos do Centrão entenderam? Entenderam justamente essa questão que envolve a anistia e também a pauta desse tema, no caso o PL da dosimetria, só que o deputado Paulinho da Força, que é o relator dessa matéria, já disse, divulgou em vídeo hoje, que a matéria não será pautada nessa semana, é possível que ela fique só para o ano que vem, e além disso, ele disse que na pauta, no texto dele, no relatório dele, não há nenhuma menção à anistia, só mesmo dosimetria de penas que pode beneficiar não só os presos no 8 de janeiro, mas também os condenados agora pelo Supremo Tribunal Federal, Eric. Tá certo então, Raquel. Obrigado pelas informações. Camarote, a gente está vendo aí, então, duas movimentações importantes para o Flávio Bolsonaro. Uma é o apoio de Tarcísio de Freitas, que passou quase 72 horas em silêncio, mas hoje resolveu falar e declarar o apoio. E agora tem essa reunião também com os presidentes dos partidos do Centrão. Pois é, nessa reunião eu não vejo assim um apoio automático ao Flávio Bolsonaro, pelo contrário, eu vejo uma disposição do Centrão de não embarcar na candidatura do Flávio Bolsonaro. Já tem uma ausência aí do Marcos Pereira, que é do Republicanos, justamente o partido do Tarcísio de Freitas. Eu vejo ali um cuidado ainda do Ciro Nogueira e Rueda
que é do União Brasil, estão jogando juntos, então não vejo ali um apoio automático, pelo contrário. Existe até essa possibilidade de pulverização. Quem fala isso agora de forma explícita é o próprio Tarcísio de Freitas, que o Flávio se une a nomes que já foram lançados, do Zema, do Caiado, provavelmente do Ratinho Júnior. Então, o Flávio Bolsonaro, ele chega, mas chega de uma forma que fragmenta a direita. Havia todo um movimento do Centrão de tentar unificar nomes em relação ao Tarcísio de Freitas. Então, havia todo um movimento desses atores, que hoje vão conversar com o Flávio Bolsonaro, de tentar construir a candidatura do Tarcísio de Freitas. Sendo que na sexta-feira houve o anúncio da decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro encampou essa candidatura em nome do pai. Então ele está saindo por determinação do pai, candidato. E agora está tentando construir justamente apoios. Mas ele próprio também já tem reconhecido que não será uma tarefa fácil juntar todas essas peças. O Centrão, Eric, ele estava assim trabalhando a possibilidade seguinte: com o Bolsonaro preso, você ter a possibilidade de ter um nome mais moderado. Porque a percepção é que, para ter competitividade e chance nessa eleição, teria que ter um nome que trouxesse votos bolsonaristas, mas sem a rejeição do sobrenome Bolsonaro. Então teria que trazer votos ali do campo moderado, aquele eleitor que é chamado eleitor pêndulo, que às vezes vota com Lula, às vezes vota com a direita, no caso agora Bolsonaro e família. Então teria que trazer... Teria que ter esse perfil, para trazer esse eleitor. E aí sim ter chance de competir. A percepção é que, isso é do Centrão principalmente, é que com Flávio Bolsonaro, o que vai ter uma disputa de rejeição. Do Lula, que tem rejeição alta, com Flávio Bolsonaro, que vai herdar o impulso inicial do pai, que não é desprezível, é uma liderança política importante, mas ao mesmo tempo traz um teto, que é a rejeição do Bolsonaro. E aí você tem essas candidaturas que já estão colocadas. Já tem um grupo, especialmente no PSD e até mesmo do Centrão, que esse grupo avalia que tem uma janela de oportunidade para o governador Ratinho Júnior do PSD, se esse cenário for mantido. Ratinho Júnior do Paraná. Isso, governador do Paraná. Agora, Flávio, vamos tentar entender aqui. 72 horas, 3 dias. Nessas 72 horas, o Flávio Bolsonaro disse que o pai o indicou para a pré-candidatura à presidência. Aí, chega ontem, disse que a candidatura tinha um preço, aí agora parece voltar atrás. Não sei o que está por trás disso tudo. Difícil, né? Muito vai e vem, né? Muita hesitação nessa decisão. A gente sabe que há na família um ambiente também pouco amistoso e que separa a esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dos filhos, né? Dos 3 filhos, Flávio, Eduardo e Carlos. Na semana passada, uma semana atrás, estávamos comentando sobre esse enfrentamento, do qual a Michele saiu vencedora porque prevaleceu a posição dela em relação à eleição, a corrida eleitoral e o apoio a Ciro Gomes, a aliança com Ciro Gomes lá no Ceará, mas no fim da semana esse lançamento, esse autolançamento de Flávio Bolsonaro como sendo o herdeiro político, o sucessor do pai na candidatura. Eu acho que um primeiro ponto que é importante é Flávio Bolsonaro assumindo esse protagonismo do plano Bolsonaro para 2026, posto que o plano Eduardo Bolsonaro naufragou, fracassou retumbantemente, que foi usar a pressão externa de sensibilizar o governo Trump na direção de retaliar, de sancionar o Brasil com tarifaço, autoridades brasileiras em benefício do próprio pai. Esse movimento acabou reafirmando, né, o judiciário na realização do julgamento e na condenação e agora na prisão de Jair Bolsonaro, e o próprio Eduardo denunciado, investigado, denunciado e pelo processo de coação no curso de obstrução de justiça, né, coação no curso do processo. Flávio Bolsonaro, então, me parece que está tomando a dianteira, essa substituição. A questão das idas e vindas pode ter a ver com pesquisas que mostram falta de competitividade, e aí, em alguma medida, recuo dizendo que tem um preço e, de novo, uma nova tentativa na direção de ter esse nome testado, um certo cuidado entre sepultar de vez o pai como líder político, né, tirando completamente o protagonismo, ou vender caro esse apoio, esse ativo chamado bolsonarismo. Ao longo do tempo, a gente vai entender qual a estratégia que se
que fortalece. Agora, é fato que as pesquisas e os dados do fim de semana sugerem que, na força do bolsonarismo, Flávio é o mais fraco. Michele e Tarcísio estão em vantagem, pelo menos nesse momento, e isso não é boa notícia para o senador que representa o estado do Rio de Janeiro. Eric. E, Joel, eu posso perguntar para vocês de duas formas. Uma é o que você tem achado dessa estratégia, como você projeta isso para tudo, para daqui adiante? Ou ainda posso minimizar essa pergunta. E aí, Joel? E aí? Olha, eu já fui e voltei na minha hipótese de será que é para valer mesmo essa candidatura ou não, mas acho que o mais provável é que sim, seja para valer mesmo, sabe? Por quê? Porque, do ponto de vista estratégico, até faz sentido para o próprio Bolsonaro. Nossa, mas por quê? O Flávio tem menos chance de vencer? Sim, mas eu não estou falando nem de vencer a esquerda em 26, eu estou falando em estratégia de manter o Bolsonaro como o centro da discussão política e o centro da direita nacional. Ele não pode perder isso, né? No momento em que ele indicasse uma pessoa que não é da família, e a gente sabe o quão pouco ele confia de quem é fora em quem é fora do núcleo duro dele, no momento que ele nomeasse outra pessoa, ele se tornaria assim, quase que esquecido no debate público e dependeria muito dessa gratidão do candidato dele, que ele também não sabe se teria de volta. Então o único jeito dele garantir é colocando um Bolsonaro ali na frente, né? E daí fica entre Flávio e Michele. Achei interessante ele priorizar o Flávio, né? Não sei até que questões psicológicas entram aí nessa decisão entre os dois, mas o fato é esse, ele continua levando, portanto, a principal e, na verdade, única pauta do bolsonarismo hoje em dia, que é salvar os Bolsonaros. Agora vai ter que ser plural, porque já temos mais o Eduardo também na mira da justiça, será julgado. Então, salvar o Jair Bolsonaro e, quem sabe, o Eduardo Bolsonaro é a única pauta que sobra para o bolsonarismo, mas mesmo assim ele parte de um ativo que ninguém mais tem, que é uma quantidade de eleitores muito fiel ao Jair Bolsonaro. Pelo que eu vi na última pesquisa, era cerca de 13% do eleitorado, ou seja, é muito menor do que a direita como um todo, mas é grande o bastante para essa fatia do eleitorado provavelmente definir quem é que vai para o segundo turno contra o Lula. Então, enquanto o Bolsonaro tiver isso, todos têm que ouvir o que ele tem para dizer e ele mantém a centralidade dele no debate. E, em última análise, até pensando desse ponto de vista, para o Bolsonaro interessa mais até que eles percam a eleição, mas o Bolsonaro mantenha-se o grande líder da direita, do que interessaria a direita vencer a eleição, mas com o Bolsonaro jogado para escanteio. Então ele está fazendo aquilo que faz sentido para a família dele. Se é o que faz sentido para a direita mais ampla, tudo indica que não, porque o Flávio é um candidato com sérias fragilidades. Vamos olhar agora para o Congresso. Camarote, qual é a chance dessa estratégia do Flávio Bolsonaro pela anistia dar certo? A chance hoje de anistia no Congresso, eu diria, muito próxima de zero. Você tem ali... Qual é o discurso do Flávio Bolsonaro? Só tem uma possibilidade de retirar o nome. Seria para aprovação da anistia e, na sequência, ter a candidatura do próprio Jair Bolsonaro. Tudo que o Centrão não quer é justamente uma candidatura Bolsonaro no pleito. Não é o Palácio do Planalto que não quer, é o Centrão. É a direita que não quer, que existe um esgotamento do Bolsonaro. Tanto é que, nesse momento, existe uma contrariedade. A contrariedade foi dentro da direita e da centro-direita, com a decisão do Bolsonaro de indicar o Flávio Bolsonaro como candidato. E Joel está correto. É o seguinte, o Bolsonaro estava virando um não assunto. E ele estava sendo excluído depois da prisão. Então, ao pegar e colocar o Flávio Bolsonaro, que é o filho que tem possibilidade, que o Eduardo Bolsonaro está fora, e pode ficar também inelegível, porque está numa situação bem delicada do ponto de vista, já virou réu por coagir a justiça brasileira. Então, o que sobra ali dos articuladores da família é o nome do Flávio Bolsonaro. Então, é por isso que ele foi escolhido. Eu conversei hoje com o deputado Paulinho da Força, que é o autor do texto aí da dosimetria, e ele deixou muito claro, ou tem um consenso em relação a esse texto, ou não vota esse texto. Então, essa possibilidade de que o Flávio colocou no fim de semana de sua candidatura ser uma imposição para que tenha anistia e que o pai seja candidato, isso está completamente descartado. Completamente descartado. Então, a tendência até aqui é o Flávio se mantendo como candidato, mas sem o apoio do Centrão. Então, pode ter uma pulverização. Tem gente no Centrão, mas que é uma situação muito difícil, que eu vejo o Tarcísio já falou, eu tenho lealdade ao Bolsonaro. Mas tem gente no Centrão que ainda tenta colocar um cenário de que o Flávio poderia retirar a mão do Bolsonaro para botar um candidato que seria mais viável do ponto de vista eleitoral, que seria o próprio Tarcísio. Tá claro para mim que o Tarcísio, diante disso, dessa insegurança toda, ele não vai para um risco, ele vai para disputar a reeleição. Mas, enfim, é um sonho frustrado de um setor do Centrão, Tarcísio, disputar a reeleição e não o Palácio do Planalto. Pode falar rapidinho, Flávia.
Rápido mesmo. Também a ideia de manter essa candidatura pode ajudar nessa nacionalização do nome Flávio Bolsonaro, né? É um outro nome Bolsonaro que vai se tornando mais conhecido, já que há igualmente esse desafio no eleitorado, né, de alguns potenciais candidatos desconhecidos de boa parte dos brasileiros. É conhecido no Rio de Janeiro, mas não necessariamente em outros estados. Desafio que também é de Tarcísio e que também é de Ratinho Júnior. Agora, Camarote, o Guga tem uma pergunta para você. Camarote, seguindo essa questão dos candidatos, a Flávia acabou de falar do Ratinho Júnior, o Ratinho Júnior não pode se reeleger, o Caiado tampouco, o Zema tampouco. Esses três talvez arrisquem uma candidatura para o Planalto mesmo, com o Flávio Bolsonaro sendo candidato? Vamos lá, vamos lá, por partes. Ratinho Júnior, eu vejo sim essa candidatura viável, até porque tem um partido por trás, o Kassab, que é o presidente da legenda, que tem trabalhado pelo nome dele, e vários integrantes do PSD. Então, o Ratinho, ele tem, como Tarcísio, uma rejeição baixa, inclusive nesse último Datafolha isso aparece, tem ainda um nível de desconhecimento alto, como na Quest também aparece, então você tem um caminho ali para o Ratinho, e não tem muito o que perder do ponto de vista, porque ele não vai disputar mais reeleição. O mesmo acontece com o Caiado e com o Zema, que já lançaram suas candidaturas. O Caiado precisa de uma legenda, né? Até aqui, União Brasil do Rueda, quando ele lançou a candidatura dele, o presidente da legenda não foi à Bahia apoiá-lo. Mas ele pode também procurar uma outra legenda, e isso não é completamente descartado, e se lançar candidato. Então, esse cenário, e o Zema já se lançou, o Novo não teria dificuldade em apoiá-lo. Mas muita gente acha que o ideal seria o Zema ser vice de alguém, mas ele pode insistir na sua candidatura. Então, esse cenário de pulverização, ele acaba existindo. Nesse cenário, rapidamente, isso é bom para o Flávio ir no segundo turno. Se tiver uma pulverização muito grande de candidatos da direita, aquele que chegar a 20%, tem chance de ir para o segundo turno. Agora, para o Palácio do Planalto, por isso está comemorando o Palácio do Planalto, se for o Flávio, é o melhor cenário, porque você vai disputar uma rejeição com rejeição. E isso daí facilita, até porque já sabe as armas e tudo, tem fragilidades do Flávio Bolsonaro, então o Palácio do Planalto está querendo isso. Há uma pulverização de candidaturas, isso leva a campanha para o segundo turno, não tenha dúvida, mas nesse cenário de muitas candidaturas, o Flávio pode ir para o segundo turno. Acho que o Flávio Bolsonaro, gente, vamos trazer aqui uma análise que a gente fez no final da semana passada. Quando o Flávio fala, o meu pai disse que o candidato à presidência da República sou eu, ele puxa de volta para o Bolsonaro a prevalência, digamos assim, né, a predominância no que poderia guiar a direita em 2026. Porque é o seguinte, o Centrão estava se organizando muito rapidamente para construir esse tom de fato dado já, né, como dado da realidade que Tarcísio de Freitas seria o representante desse campo em 2026. Isso tira o legado do Bolsonaro, do colo do bolsonarismo, e inaugura um movimento que vem sendo chamado nos bastidores de tarcisismo. Então a família percebe que a prisão do Bolsonaro ia deixar as coisas muito mais difíceis, porque agora como é que despacha com Valdemar da Costa Neto, né, para discutir as candidaturas Brasil afora? Dá para alguém da família o condão de estabelecer o timing e as condições para benzer alguém mais adiante. Problema, Flávio agora vai ter de talvez lidar com a possibilidade de realmente ser candidato. Vou escrever sobre isso, um pouco sobre isso amanhã. Porque é o seguinte, né, o União Brasil e o PP, que estão em federação, já meio que sinalizaram claro desconforto, né? O Tarcísio, com essa divisão, talvez tenha ficado numa situação mais desconfortável para sair de uma reeleição praticamente certa e entrar num barco onde ele sabe que vai ser alvo do escrutínio da família durante toda a campanha. É um fato que ele está a fim de lidar, além de todos os problemas que uma campanha já terá, de enfrentar o líder mais popular do campo progressista, né, que está indo para um quarto mandato, já não é fácil no governo, né? Então vai para ser a oposição e ainda tendo de lidar com o arbítrio da família sobre assunto A, B ou C. 3, né? A gente tem aí também o fato de que se o Flávio vai e tem, 20% dos votos, o Datafolha mostra que até 26%, chega a 26% o núcleo duro do bolsonarismo. Os publicitários que estão trabalhando para os outsiders, como Caiado, como Ratinho Júnior, falam, olha, quando tem um pedaço aí que é um apoio gelatinoso, né? E quando ficar claro que o Flávio não vai ter condições de ir para o segundo turno, por conta, inclusive, dessa divisão no campo da direita, eles vão buscar um nome viável. O fato é que, assim, ainda que ele tenha 20%, 25% dos votos e não consiga ir ao segundo turno, ele se torna um personagem do qual não se pode abrir mão
para tentar ali uma aliança contra Lula num eventual segundo turno. Então, assim, a família fez uma jogada, já deixa um espaço para recuo e avisa. Não é só Bolsonaro livre, anistia nas urnas, etc e tal, né? Tem uma série de outros quesitos que vão ser colocados aí pela família agora para esses aliados. O problema é que o Centrão já falou, gente, olha, essa jogada aí para mim não vai rolar. Vamos ver se o Flávio vai ter condições de talvez atrair algum desses partidos que foram pilares de Jair Bolsonaro durante seu governo. Republicanos é o partido do Tarcísio, o PP tem de Ciro Nogueira, foi muito importante para Bolsonaro, agora está mantendo uma distância regulamentar, inclusive porque o Ciro, o Flávio e o Eduardo bateram boca publicamente recentemente, né? E você tem o próprio PL, que o Valdemar falou, se o Bolsonaro falou... Hoje à noite aqui na casa do senador Flávio, com o presidente do União Brasil e o presidente do Progressistas, o senador Ciro, o Antônio Rueda e o presidente do nosso partido, do PL, o Valdemar da Costa Neto. Na oportunidade, o senador Flávio, colocou as condições de sua campanha, da sua candidatura, né, a necessidade de estarmos juntos, né, colocou o que é que pretende apresentar como projeto de país, e tanto o Ciro como o Rueda, que representa hoje uma federação, né, ouviram, foram muito receptivos e vão conversar com o seu partido, com os seus partidos, para tomar uma decisão. Então a reunião de hoje foi uma reunião que não aconteceu antes, né, porque na sexta-feira nós tivemos a notícia da decisão do presidente Bolsonaro, hoje é segunda-feira, já havia conversas anteriores tanto com o Ciro como o Rueda, a partir do momento em que ambos decidiram sair do âmbito da governabilidade do governo do Partido dos Trabalhadores, já estávamos tratando de convergência tanto na Câmara como no Senado, então era natural que o senador Flávio expusesse a sua candidatura, o porquê ela aconteceu, em que circunstâncias ela foi colocada a público e o pedido natural de apoio para que nós pudéssemos convergir numa candidatura que tivesse o maior número de parlamentares, de candidatos ao governo e que ela tivesse uma capilaridade em todo o Brasil. O PL tem uma candidatura, está claro, né, na hora em que a candidatura foi publicizada pelo senador Flávio, que teve contato com o presidente Bolsonaro, ele que há mais de 100 dias, antes inclusive da definição, né, do trânsito julgado, né, do processo do pretenso golpe, ele já havia sido amordaçado, impedido de se comunicar com o partido e com a sociedade brasileira, mas a família, os advogados e alguns médicos tinham essa possibilidade de ter acesso ao presidente. Então, na última sexta-feira, o Bolsonaro colocou para o Flávio que a candidatura era dele, até para unificar a direita, né, para que nós possamos preservar o seu legado. E a posição do PL é muito clara, né? Na hora em que o principal representante do nosso partido tomou essa decisão, todos nós estaremos juntos com ele. Amanhã, inclusive, nós estaremos reunidos. Temos uma reunião de 10 da manhã com os presidentes de diretórios estaduais de todo o Brasil. E às 14 horas com toda a bancada. A partir daí vamos unificar, né, a nossa comunicação, uma forma como levaremos o nome do senador Flávio, as propostas que ele deverá defender e o projeto de país que nós pretendemos apresentar como contraponto ao desgoverno do PT. E os integrantes da Federação Progressista e do União Brasil também, eles fizeram algum pedido para poder entrar ou participar de uma possível chapa em conjunto? Olha, a direita eu vou, tá? Olha, na hora em que houve a definição, é fato que ela não foi comunicada com antecedência aos partidos aliados, aqueles que estão dentro do mesmo projeto, e o projeto é fazer com que no próximo ano nós possamos derrotar o presidente Lula. Tá? Então hoje foi um momento de conversarmos a respeito de como se deu essa definição, né? Tanto o PP como a União Brasil, que hoje fazem parte de uma única federação, nos ouviram, né? Tivemos a oportunidade de colocar em que circunstâncias essa candidatura foi colocada, como ela ocorreu, e o que pretendemos, e como é que será o planejamento dessa pré-campanha, né? Que antecede inclusive o mês de março, que eu acho que é o primeiro balizador da campanha eleitoral do próximo ano, porque vai ser a ocasião em que aqueles que pretendem se candidatar terão a oportunidade de fazerem a opção partidária, né? E nessa conversa que nós tivemos, ficou claro a nossa disposição, a nossa convicção, o fato de que a candidatura do senador Flávio é uma candidatura para valer, né? E é evidente que há uma responsabilidade tanto do presidente do PP como do presidente do União Brasil, para que eles possam conversar com as suas respectivas bancadas, com governadores, com atores políticos que estão espalhados por todo o país, para que ao fim e ao cabo eles possam nos trazer uma posição dos seus respectivos partidos. Isso não vai acontecer nem hoje, nem amanhã,
né? A conversa que tivemos aqui, isso vai ser maturado, né? Vai ser absorvido por todos e vamos ter um tempo aí para que haja essa definição. Senador, agora na sexta-feira houve ali aquele impacto no mercado financeiro, na bolsa, no dólar. Teve também aquela declaração do senador Flávio Bolsonaro de que a candidatura teria um preço. Hoje ele voltou atrás. Como é que vocês estão avaliando estrategicamente essa ida e vinda? Tem gente falando que é balão de ensaio essa candidatura. Como é que você avalia isso? Bom, vou começar pelo fim, né, da sua pergunta, última pergunta. Em nenhum momento o Flávio colocou que a sua candidatura era um balão de ensaio. Ele fez um ensaio retórico, né, de que o preço era que o presidente Bolsonaro pudesse constar na cédula eleitoral como candidato, uma vez que ele está impedido pelo trânsito em julgado da condenação que ocorreu, né, que nós consideramos que ela não foi correta, não foi adequada. Em relação à primeira pergunta, o mercado é evidente de tratar com especulação. Né, faz parte do jogo do mercado. E havia uma especulação de uma outra candidatura. Na hora que essa candidatura não se concretizou, o mercado desinflou. Né? Mas isso não significa que haja nenhuma situação no sentido de repúdio a esse ou aquele candidato, até porque o projeto que vai ser apresentado está sendo maturado. Né? O que nós vamos propor na nossa candidatura à presença do país na contramão do que está aí. Responsabilidade fiscal, né, diminuição de impostos, priorizar o empreendedor, o mérito, um Estado necessário que sirva a sociedade e não se sirva dele, não esse aparelhamento que caracteriza o Partido dos Trabalhadores. Né? Então nós, é evidente, vamos ter a oportunidade e o cuidado de mostrarmos à sociedade brasileira, em especial ao povo brasileiro, de que maneira nós pretendemos administrar o país, que é justamente na contramão do que é colocado em prática pelo PT, e é evidente que num passado muito recente nós vimos o que é que isso resultou, na maior catástrofe econômica e moral que o país foi impactado nos últimos, 80, 90 anos, desde 1948. Então a gente não quer repetir isso.